Deus tem te transformado. Uma pastora disse, nós vivemos de fé em fé, em glória. Nós não vivemos por nós mesmos. É isso que quer dizer. Não vivemos por nossos interesses. Nós vivemos de fé em fé, de glória em glória. Como na imagem do Senhor. Nosso naipe é outro. Glória a Deus. Pai, nós sabemos e temos a convicção de que o Senhor está aqui. De que o Senhor não é Deus de confusão. De que a tua palavra é viva. É tão viva que nos transforma. Nos transforma em lixo, de lixo a luz. De lixo a ouro. Nos transforma de lixo em termos da tua imagem e semelhança. Pai, continua fazendo a obra aqui, Pai. Continua falando livremente nos corações, ó Pai. Nós queremos dar essa liberdade a Ti para poder falar e para poder continuar nos transformando até que o dia seja perfeito. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Vai ser indolor, vai ser rápido, tá? Vai ser mais suave do que injeção na testa. Porque você vai crescer mais. Eu tenho certeza disso. Em Cristo, tenho absoluta convicção. Você vai dar um passo a mais no teu avanço. Na linha da perfeição. Na linhagem da perfeição. Que é a linhagem do Espírito. Amém, amados? Eu quero te falar sobre um assunto, mas para quebrar alguns paradigmas. Eu quero falar sobre Jó. Tem pessoas que já estão tendo arrepios aí. Porque é o seguinte, a história de Jó, apesar de ser verídica, muitos não gostam, muitos têm medo até de ouvir ou de ser ministrado a respeito do que aconteceu com Jó. E muitos têm Deus como injusto nesse episódio, por incrível que pareça. Mas uma coisa eu já quero te dizer de antemão. Deus, Ele não dá a prova, a tribulação, além do que você possa suportar. Deus sabe até onde você pode. Assim como sabia que Jó poderia suportar até onde ele suportou. Puxa, mas, para um pouquinho. Deus não foi injusto? Como é que Deus, muito embora todos aqui sabem do fim que Deus deu a ele, de tudo aquilo que Deus fez a ele no final do seu livro, da sua história, mas muitos não entendem dessa forma e acham que Deus foi muito duro com ele, permitindo que ele perdesse tudo, filhos, olha, filhos, 10 filhos que ele tinha, ele perdeu, os bens, todos os bens que ele tinha, e as propriedades que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, ele perdeu assim, num abrir e piscar de olhos. Deus só permitiu ele ficar com a mulher. Mas acontece que todas as suas respostas, ou os questionamentos que você busca, eles estão respondidos, a maioria deles, no primeiro capítulo, por incrível que pareça. Mas vamos lá. Abra a tua Bíblia, primeiramente, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Amados, deixa teu coração aberto, hein? Eu chamo essa ministração da síndrome de Jó. Essa síndrome vai ser resolvida na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Para você saber que Deus te ama profundamente. Mais do que você imagina. Como sabeis? Temos por bem-aventurados os que perseveram. Ou os que perseveraram.
Ok, está comigo aí? Está escrito lá. Ouviste da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, aqui, essa última parte, o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão, vamos deixar para o fim. Você compreender muito bem o que eu quero te dizer pelo Espírito de Deus. Amém, amados? Então, vamos ver Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. Que está antes do livro de Salmos. Aleluia. Vamos lá. Estou indo depois, é antes. Vamos lá. Amém? Está comigo? Aleluia. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Olha como começa o livro dele. Olha como é o primeiro versículo do capítulo 1, o início da história de Jó, e de tudo que lhe aconteceu, de tudo que Deus fez, e da forma como Deus trabalhou com ele. É impressionante isso. Muito bem, aí ele vai falar que ele tinha 7 filhos, 3 filhas, vai falar das riquezas que ele possuía, e agora começa a dizer uma coisa. Versículo 4. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Então, por aqui você está vendo que era costumeiro eles fazerem isso. Eu creio que toda semana eles estavam fazendo festa, banquete, comendo e bebendo vinho. Toda semana. Não estou dizendo que é proibido beber vinho, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que eles se banqueteavam costumeiramente. Terminados os dias dos seus banquetes, Jó os chamava e os santificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Continuamente. Então, continuamente, eles estavam na balada. Eles queriam, como diz, viver a vida. Eles queriam gozar a vida, como muitos falam por aí. Eles queriam viver na base da festa. É o que está dizendo aqui. Agora, vamos começar dizendo o seguinte. Você vai ver que tudo que ele oferecia, as ofertas e o número dos seus holocaustos, não diz aqui que ele estava adorando a Deus. Não diz aqui que ele estava louvando a Deus. Que ele estava sendo grato a Deus. Não diz aqui isso. Mas eu posso te dizer, sem medo de errar, que ele vivia muito em função dos filhos. Que os filhos, era tudo para ele. Porque ele põe muito em questão isso aqui. Ele ofertava e se levantava de madrugada para fazer isso, não para adorar a Deus, mas para ofertar em função dos filhos. Olha, pode ser, tudo bem, era um homem temente, eu vou dizer sobre isso daqui a pouco, mas tudo que ele fazia em termos de oferta a Deus, de holocaustos a Deus, não tem nada a ver com a sua adoração e a sua gratidão a Deus. Ele era temente a Deus. E ele temia que acontecesse algo com os filhos dele. Porque eles não eram boa coisa, senão eles não estavam fazendo isso. Me desculpe. Mas é isso que indica aqui, com certeza é isso mesmo. Puxa, eu não quero que aconteça nada com meus filhinhos. Eu vou lá ofertar a Deus, eu vou lá prestar holocaustos a Deus, de madrugada eu vou me levantar às 4 da manhã para fazer isso. Para que não pese nada sobre os meus filhos, eles não blasfemem, porque se eles blasfemarem contra Deus vai ser ruim.
Por que ele tinha medo dos filhos não blasfemarem? Porque ele conhecia muito bem os filhos que ele tinha. Ele sabia as figurinhas que ele tinha lá, amados. Vamos dizer que não. Porque senão ele não faria isso. E eu vou dizer uma coisa, mas os filhos não são espelhos dos pais? É o que diz até no mundo. Assim, tal filho, tal pai. Ou tal pai, tal filho, né? Ao contrário, desculpe. Tal pai, tal filho. Mas, pastor, sou duro com Jó, coitadinho, olha como ele sofreu. Mas Deus sabe o que faz. Ele é Deus e te conhece melhor do que você mesmo. Amém, amados? O fato é que é importante o nosso coração se abrir para Deus poder fazer o que Ele tem para fazer. Não tenha como tardia a resposta de Deus para a sua vida. Jamais. Porque, como eu disse logo no início, Deus sabe até onde Ele pode ir com você. Ele te ama. Por isso que Ele quer te aperfeiçoar o máximo que Ele puder aperfeiçoar. Mas eu vou dizer uma coisa, Jó não deixava Deus aperfeiçoar os filhos. Os meus filhos são tudo para mim. É o que está dizendo aqui. É o que está mostrando a forma como ele agia, como ele ofertava a Deus. Eu vou repetir de novo, aqui você não vai ver adoração a Deus. Mas muito bem. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Dar volta lá no deserto. Até encontrar alguém que ele pudesse entrar. Então disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante. Por que Deus foi falar de Jó? O que Deus tinha que falar de Jó para Satanás? É uma coisa que pode estar na sua cabeça como um questionamento. O que Deus tinha que falar? Foi provocar Satanás. Foi provocar o bicho com a vara curta. Foi provocar mesmo. Deus queria tratar de Jó. E Deus vai usar Satanás para tratar de alguém. Não tenha dúvida. Ah, mas eu ouvi dizer, porque está lá no livro de 1 de João, capítulo 5, que o maligno não lhe toca, não toca no seu espírito. Porque Paulo foi esbofeteado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi surrado, Paulo foi massacrado. Então Satanás tocou nele, tocou no corpo dele, mas não no espírito. Amém, amados? Vamos deixar isso bem entendido aqui, em nome de Jesus. E então, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Deus fala a mesma coisa, como começa o livro de Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Então ele está dizendo o que está dizendo no capítulo, no versículo 1 dessa história. Agora eu vou te fazer uma pergunta clara e límpida. Aqui diz que era um homem humilde. Opa! Aqui diz que era um homem humilde, de coração. Porque se fosse, Deus falaria. Íntegro, reto, temia Deus. E desviava do mal e era humilde de coração. Uau! Eu vou te dizer também, sem medo de errar, ele ainda não tinha tido uma experiência verdadeira, a ponto de Deus lhe revelar a respeito do Cristo que haveria de ver. Porque com certeza Deus também queria levantar Jó como um profeta. E Jó foi contemporâneo de Abraão, viveu na mesma época. Com certeza, você pode escrever isso, que ele deve ter se encontrado algumas vezes com Abraão. Ok? Com certeza. E Abraão deve ter lhe falado algumas coisas,
Porque é o seguinte, a história é diferente de Abraão. Abraão, todas as vezes levantava altares de adoração a Deus. Todas as vezes que Deus lhe visitava e falava com ele, ele imediatamente em seguida levantava um altar de adoração. Abraão foi um adorador e foi um profeta. Amigo de Deus, diz a palavra. Abraão, meu amigo. Amém, amados? Mas só que Deus não pôde falar a mesma coisa de Jó. Então, se aqui não diz que ele era humilde de coração, porque tinha coisa que Deus queria tratar dele. Aqui está claro. Claro como a luz do meio-dia. Mas só que Deus não ia expor Jó diante de Satanás. É evidente, Deus não faz isso. Mas Deus, como sabe de todas as coisas, está no controle do universo, né? Está no controle da nossa vida. Se nós dermos o controle para Deus, eu já falei isso para vocês. Mas Deus queria tratar dessa área na vida dele, com relação à idolatria que ele tinha pelos filhos e com relação à altivez que ele tinha. Uau! Ele era altivo? Era altivo. Eu vou te provar aqui que ele era altivo. Então aqui eu estou te respondendo sobre os questionamentos a respeito da história de Jó. E aqui no versículo 18, e aí Satanás questionou, mas tu tem ele abençoado, tem o protegido de todos os lados, sua casa e tudo que tem, etc e tal. E Deus falou, tá bom, então estende a tua mão e toca em tudo, menos nele. Então Jó chegou a ficar cheio de feridas. Deus deixou que Satanás tocasse na sua saúde. Não no espírito dele, mas na sua saúde. Ele ficou cheio de feridas da cabeça aos pés. Olha o estado, olha a situação. Então, por isso que muitos, nesse episódio, consideram Deus como injusto. Mas não é. Não é. Você viu o que fala lá? Ele é cheio de misericórdia e compaixão. Amém, amados? Versículo 18, estando ainda ele falando, veio outro, e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. Estavam na balada. Quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu os 4 cantos na casa e caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para lhe trazer a notícia. Você pode ver que uma coisa aconteceu encadeada na outra, em seguida da outra. Por quê? Se Deus tivesse deixado um espaço, com certeza, os filhos de Jó, diante de tudo que estava acontecendo, com os bens do pai, com as coisas do pai, com a casa do pai e tudo mais, com certeza eles iriam blasfemar contra Deus. E Deus já sabia disso. Então, é o seguinte, eu recebi sim, Deus recebeu as ofertas, os holocaustos que ele fez a respeito dos filhos. E o que Deus fez? Deixa eu recolher antes que eles blasfemem. Deus conhecia bem os filhos de Jó. Deixa eu recolhê-los antes que eles percam a morada eterna. Vem para mim. Amém, amados? Você pode ter certeza que foi isso. E aí é o seguinte, Deus precisava tratar dele. Deus precisava tratar de algumas coisas com Jó. Ele precisava ter uma experiência tal que ele pudesse ver Cristo à distância e pudesse profetizar a respeito do Cristo que haveria de vir, porque Deus o queria também como profeta e assim fez. Lá no capítulo 19, versículo 25, ele fala a respeito de Cristo. Só depois, lá na frente, de toda a desgraça que tinha acontecido, ele declara uma palavra no versículo 25 do capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele não tinha tido ainda essa experiência, mas Deus permitiu que ele fosse ao pó para reconhecer ou para conhecer o que Deus iria fazer lá na frente. Aleluia! Amados, Deus quer te levar a um ponto que você de fato esteja em Cristo, para começar a conhecer as glórias
que vem através de Cristo, para começar a conhecer a revelação maior que vem através de Cristo, para conhecer a profundidade de Cristo na sua vida e para conhecer a compaixão e a misericórdia de Deus, aleluia. Porque enquanto nós não estamos nessa profundidade, Deus ele vai endireitando as nossas veredas, como diz lá no Salmo 23, ele endireita as veredas do meu caminho. Aleluia! Porque ele é justo. Ele quer te pôr numa condição inabalável. Porque muitas coisas às vezes nos abalam e Deus sabe o que nos abala, amados. Enquanto certas coisas nos abalar, Ele vai tratar e você vai ser realmente cada vez mais cheio do Espírito Santo, mais cheio da unção de Deus. Porque Ele pode te conduzir, amados. Interessante que Jó não blasfemou de Deus em toda aquela situação que lhe aconteceu. Jó não fez isso, é impressionante. Deus sabia que ele não ia fazer. Por isso que ele sabia até onde ele podia ir com ele. Deus não dá tribulação, além do que você possa suportar. Juntamente com ela vem o escape. Amém? Mas, apóstolo, o senhor não provou ainda que Deus precisava arrancar o orgulho de Jó. Ele era orgulhoso, altivo. Mas, pastor, aonde que diz isso aqui no livro de Jó? Está aqui no capítulo 29. Aleluia. A partir do versículo 6, vamos ver aqui tudo que ele diz no seu discurso. Esse discurso que ele faz, se você for ver alguns capítulos atrás, ele está falando a Bildade, a um dos amigos dele. Aqui. Então Bildade, o suíta, respondeu. Então Jó estava respondendo a Bildade, estava fazendo um discurso para aquele homem que era amigo dele. Quando o meu caminho, a partir do versículo 6, era regado com leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Uau, que história é essa? Ele está dizendo. Então é verdade. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça preparava minha cadeira, os moços me viam e se retiravam e os idosos se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia, sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, tinha-me por bem-aventurado, e vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Vocês estão entendendo? Aqui não está falando. Deus falou através da minha vida. Eu aconselhei da parte de Deus. Não está falando nada disso. Porque eu livrava os pobres que clamavam. Ele não disse aqui, Deus me deu a condição de poder livrar os pobres que clamavam. E o órfão que não tinha quem o socorresse, a bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Eu fazia rejubilar o coração da viúva. Cobria-me de retidão. Cobria-me de retidão. Ele, por ele e para ele são todas as coisas. Aqui nesse episódio. Não era para Deus, era para ele. Era ele. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Não era Deus, era ele. Eu era pai dos necessitados. Agora a palavra fala no Salmo 69 que Deus é o pai dos órfãos. Amém, amados? Não era ele. Examinava com diligência as causas dos estrangeiros. Eu quebrava os queixos do perverso. E dos seus dentes tirava a presa. Eu dizia no meu ninho, expirarei e multiplicarei os meus dias como areia.
eu multiplicarei os meus anos. Não é Deus. Eu. Estão entendendo aqui o que está acontecendo? Ou o que estava acontecendo? A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará a noite toda sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim. Eu não estava dizendo que reforçará na minha mão. Os homens me ouviram. Havendo eu falado, não replicavam, as minhas palavras caíam suavemente como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Quando eu sorria para eles, quase não o criam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Eu escolhia o seu caminho. E assentava-me como chefe, habitava como rei, entre as suas tropas, como quem consola os que planteiam. Era tudo ele. Tudo ele. Agora, espera um pouquinho, hein? Por mais íntegro que ele fosse, por mais reto que ele fosse, como diz a palavra, que se desviava do mal, e por mais justo que ele fosse, ele não era humilde. Agora, a palavra fala que Deus rejeita o orgulhoso, o altivo, mas ele recebe o quebrantado de coração, diz que ele não rejeitará. Mas tinham coisas boas na vida de Jó, e por isso Deus precisava tratar com ele. E foi violento o negócio. Mas ele não sabia o que Deus tinha preparado, assim como nós não sabemos o que Deus tem preparado, mas são coisas grandiosas. A palavra não fala que são coisas más, a palavra não fala que são coisas desgraçadas que Deus preparou para nós. Nunca. Em primeiro lugar, nós estamos debaixo da graça de Deus. Isto é um favor imerecido, nós não merecíamos, amados. Por isso que nós somos vasos de barro, para que a honra e a glória seja do Senhor. Para Ele sim, não para nós. Então isso também mostra a grandeza de Deus, que Ele escolhe o que é barro. Ou melhor, o que é lixo, porque nós éramos lixo. E Deus transforma o lixo em uma coisa muito boa. E coloca ouro dentro de nós, porque o Espírito de Cristo representa como ouro. Ou ouro representa o Espírito de Cristo que está dentro de nós, amados. Isso, a palavra fala, o próprio Davi fala que isso é mais do que o ouro fino de Ofir. Nós não temos ideia do que nós temos. Temos alguma ideia, mas não temos a grande ideia, uma ideia plena do que nós temos e do que nós somos diante de Deus. Da maneira como Ele nos ama e da maneira como Ele nos conduz. Porque Ele tinha preparado algo que Jó não imaginava. Mas espera aí, Jó, para eu te dar muito mais do que você tinha, do que você possuía, e te dar muito mais honra, eu vou te tratar. Eu vou fazer. Porque tem orgulho no seu coração e eu preciso arrancar. E aí Deus vai trabalhando e não fala nada com ele. Quantas vezes parece que você não ouve a voz de Deus? E parece que Deus não está trabalhando? Muito embora Jesus falou, eu e o Pai trabalhamos até hoje. O Senhor continua trabalhando por ti. O Senhor continua trabalhando pela sua igreja, pelo seu povo. Agora a irmãzinha teve um sonho. Agora o Espírito Santo me lembrou disso. Teve um sonho. Que é o seguinte, quando ela entrou, eu estava falando sobre a unção que tinha vindo no dia lá da apresentação da peça, Ele Virá. E veio uma unção forte, o ar estava denso, e eu comentei isso com a igreja aqui no domingo. E ela veio à noite, e quando ela entrou, eu estava falando exatamente sobre isso, e ela tinha tido um sonho. Olha o sonho dela, e tem uma revelação aí. É o seguinte, o sonho dela foi que
só sobravam 2 igrejas. Eu digo, no mundo, na terra toda, sobravam 2 igrejas, 2 tipos de igreja. E que as outras, vocês vão entender daqui a pouco, parece que não dá para entender. E ela via todas as outras se apagando, se apagando, se apagando, se apagando, se apagando, se apagando. Deus sabe o que faz, amém? Falo de novo. Se apagando, se apagando, se apagando, até que restaram 2. E como? Mas de fato tem 2. Prudente e outra Nécia. Tem 2. Então já tem 2. Como ele vai sobrar só 2? Porque tem muita coisa por aí que não é igreja. Alô? Tem muita coisa por aí que nem a igreja é. São invenções das pessoas que resolveram abrir alguma coisa e denominaram como igreja. Deus mandou, Deus fez. Então, eu vou abrir uma igreja. E Deus não mandou abrir igreja. E se tornaram ministérios mongóis. Que Deus não mandou. E não tem unção. Mas é igreja. E tem muita coisa por aí que não tem unção, que não tem nada a ver com igreja. Que não existe lá o poder de transformação, o poder da revelação de Deus e muitas coisas mais. Então todas elas vão se apagar. Opa, é isso mesmo, ela teve um sonho de Deus, essa mulher. Um sonho do Senhor. Então, porque a palavra fala que eram 5 nécias e 5 prudentes. Então são 2 igrejas. E ainda nestas 2 igrejas, no sonho, fala, uma vai subir e a outra vai ficar. Amém? Isso foi um sonho de Deus. Então é o seguinte, mesmo as 2 igrejas. Uma, tudo bem, é igreja. Tem a palavra, porque tem a lâmpada, diz lá no capítulo 25 de Mateus. Tem a lâmpada, mas não tem azeite. O azeite está lhe faltando. Enquanto a outra tem azeite na vasilha. Tem a unção. Tem a revelação, tem a unção, tem o poder de Deus nela. A outra tem a palavra, mas não tem a unção. Por isso que é nécia, porque ela não buscou durante este tempo a unção de Deus. Então quem vai subir? A ungida. Então, escreve aí, vão ter 2 igrejas. Porque as outras, Deus vai apagá-las mesmo. Amém, amados? E glória a Deus por isso. E glória a Deus, e este é o tempo, amados, porque nós estamos aproximando de um grande avivamento na terra. Quando a palavra fala na parábola das 10 virgens, Jesus falando que haverá um grito, ei, vem aí o noivo! Esse vai ser o grande avivamento que vai acontecer na terra, que vai chacoalhar a face da terra. Vai ser um avivamento jamais visto. Eu falei isso no domingo, eu estou repetindo aqui agora. Então, o que Deus tem feito neste tempo é preparando a igreja para que esta igreja, prepare a volta de Jesus. Assim como João Batista preparou a chegada de Jesus, endireitou as veredas, para que ele chegasse e começasse a falar do reino e exercesse o seu ministério da salvação. Assim também, a própria igreja ungida, cheia do poder de Deus, vai preparar a volta de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode ter certeza que o avivamento já está chegando. Existem indícios, existem sinais, amados, e eu não quero perder isso. Aleluia, então deixa Deus fazer, porque Ele sabe o que faz. Aleluia. E aqui é o seguinte, Deus precisava tratar dele mesmo e tratou. Aí chegamos no fim do livro de Jó. Agora, um detalhe, amados. Eu falei que Deus não vai respondendo a todos os seus questionamentos. Passa quase toda a história aqui da vida dele. Deus vai começar a falar perto do fim do livro. No capítulo 38, Deus começa a responder. Impressionante isso. Eu vou te dizer uma coisa, sem medo de errar. Deus tem um momento certo para falar com você. Deus tem um momento certo para falar com cada um. Deus tem um momento preciso em que Ele vai te mostrar, Ele vai falar, vai te responder. Você pode ter certeza disso. Não se adiante a Deus.
Não atropele o que ele está fazendo. Deixe ele trabalhar à vontade. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que descansam, descansar é no sentido de entregar, renovarão as suas forças. Você quer que as suas forças sejam renovadas? Você quer que Deus renove da tua cabeça aos pés? Entregue para Ele a tua causa. Descanse sobre Ele. A própria palavra fala para nós lançarmos a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós, e às vezes nós atrapalhamos o cuidado de Deus na nossa vida, e ficamos toda hora ansiosos, e deixamos a ansiedade tomar conta, em vez de lançar. E lançar é não pensar mais nisso. Deixa que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta para cada dia o seu mal. Às vezes eu vou andando, parece que aquele negócio vai me pegar. Fala, não, pera um pouquinho. Eu vou cuidar do dia de amanhã? Eu não. Deixa para lá. Isso aqui não me pertence. A ansiedade não te pertence. Não é uma coisa para você. A ansiedade pertence a Satanás, que vai para o inferno. Para você não. O que vigora na sua vida é a paz de Cristo. A paz que Ele deixou, pagou um alto preço para lhe deixar essa paz. Então, se você tem essa paz, e você tem mesmo, deixa ela fluir na sua vida. Deixa ela tomar conta da sua vida, porque a paz é que nos guia. O que diz a palavra, lá em Isaías 55, a partir dali do versículo 10, 11, que saireis em alegria, e a paz do Senhor irá guiá-lo. Então presta atenção amanhã, antes de você sair de casa. Você pode, lógico, você vai orar, hein? Não vai ser 5 minutos só, senão eu vou puxar seu pé. Mas ora, louva, adore, seja grato a Deus. E antes de você sair, você diga assim: Senhor, eu estou saindo em alegria, porque eu sei que a tua paz vai me guiar. Glória a Deus. Se a paz do Senhor está te guiando, você vai discernir qualquer situação na sua vida. Você não vai ficar ansioso, você não vai ficar preocupado, você não vai ficar desesperado para que aconteça logo uma situação. Não! Isso não é teu trabalho, amados. Se você já orou, já jejuou, já ofertou, já dizimou, já orou, Deus fala assim: deixa comigo. Ah, mas Senhor, tem que ser hoje. Não tem que ser hoje coisa nenhuma. Tem que ser no tempo de Deus. O problema é esse. Senhor, o Senhor tem que me responder hoje. O Senhor tem que fazer hoje. E do jeito que eu quero. Se for amanhã, não quero mais. Opa, peraí. Você sabe mais do que Deus, é? Não. Mas a nossa maneira de agir, muitas vezes, é assim. Nós podemos até falar assim, mas na prática, muitas vezes, mostramos ao contrário disso. E chega lá no afã dos acontecimentos, quando está vindo as cobranças, quando está vindo as coisas estão acontecendo no teu dia a dia, porque cada dia é um dia de luta. Nós somos lançados ao matadouro a cada dia. E vamos todos os dias vamos como ovelha muda ao matadouro. A palavra diz isso lá em Romanos capítulo 8, a partir do 35, nós vamos mudos. Ou seja, sem ficar questionando, sem ficar brigando. Deus vai fazer. Amém? Então, todos os dias nós temos luta sim. Não vem dizer que não. Todo dia vem alguma coisinha. Todos os dias vem alguma seta, por menor que seja. Vem. E aí que a vitória do Senhor se manifesta. Porque em todas estas coisas, e olha lá que coisas são: tribulação, fome, espada, nudez, um monte de coisa terrível. Sobre todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Opa, peraí, um pouquinho, eu bem sei quem tenho crido, então não vou me preocupar, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, vai ter o momento do livramento, vai ter o momento do testemunho, vai ter o momento da resposta de Deus, vai ter o momento do cumprimento da palavra de Deus, aleluia!
E eu tenho visto, de fato, Deus tem razão, né? Eu vou mostrar aí, eu mandei para a mídia. Mostra a foto do pessoal lá em Londres. Você recebeu? Então, eu mandei para a mídia por causa disso. Eu nem falei nada, mas eu estou falando agora. Amém? Olha que povo obediente. A palavra, não a mim, a palavra. Porque quando Deus me mandou a palavra, eu mal sabia que lá também estava em reforma, já falei isso para vocês. O Big Ben está em reforma, Estação da Luz, que é a réplica do Big Ben em reforma. É o tempo da reforma. É o tempo mais incisivo da reforma de Deus na terra. Porque é a preparação para a volta do Senhor Jesus. O maior evangelista que o mundo já viu, partiu para o Senhor. Por quê? Porque Deus vai levantar muitos agora. Nós não vamos viver de ícones. O mundo vai ver um povo poderoso na terra. A palavra diz em Joel capítulo 2, quem é esse povo poderoso? Eu nunca vi esse povo. Como é que agora ele me aparece? Mas vai ser repentino o avivamento que Deus vai operar na terra neste tempo. Um povo que ninguém viu e depois dele jamais se verá outro povo igual, aleluia. Olha lá, eles acabaram de dar a volta no Big Ben. Aí vendo o frio que está lá, está vendo, hein? Porque Deus mandou dar essa palavra lá. E eles mandam, o apóstolo Jean me mandou. Olha, eles deram a terceira volta. E nós vamos continuar também, amém? Em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Porque frio lá não é que nem o frio aqui, hein? Lá o frio, se não estiver bem agasalhado, dói os ossos. E eles felizes, olha como eles estão felizes. Porque cumpriram mais uma etapa da palavra profética. Amados, e nós temos visto diante dos nossos olhos as coisas voarem, a palavra de Deus correr velozmente, quanta coisa tem se cumprido. E eu declaro na sua vida, é rápido, Deus vai cumprir a sua palavra em muitas coisas, neste ano, na sua vida, em muitas áreas que ainda não se cumpriu. Com o teu posicionamento, com o teu ajuste, alinhamento diante de Deus, elas vão se cumprir, aleluia. Ao mesmo tempo que eu estou dizendo que a palavra de Deus vai se cumprir velozmente, a mesma coisa Deus está te falando com relação à tua posição diante de Deus. O teu alinhamento diante dele também precisa ser rápido, rápido, porque senão muitos não vão ver o poder do cumprimento da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E Deus começa a responder a Jó, isso é tremendo. De repente Deus começa a responder e fala um monte para ele. Ele não imaginava que Deus fosse tudo isso que diz até o capítulo 41, capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41. Só no capítulo 42 é dado o direito de resposta a Jó. Depois de tudo que ele ouve, de toda a experiência dele, uma coisa, amados, que para Jó, neste momento aqui, que foi antes de Deus lhe restituir em dobro, ele começou a entender o que estava acontecendo com ele. E, diante de tudo que Deus lhe restituiu, porque não foi pouco, e que ainda que nessa altura não havia lhe restituído, ele estava muito mais alegre, feliz. Ele estava se regozijando em Deus, muito mais. Ele estava em gozo no seu espírito, muito mais do que se Deus já tivesse lhe restituído. Então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ele começou a entender, falou: nossa, agora eu entendo. Nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser impedido. Eu não quero impedir nenhum dos planos, é isso que ele estava dizendo. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ele estava encobrindo o conselho de Deus em toda a vida dele. Até o momento que ele começa a ter as experiências, e lá nessa altura aqui ele começa a entender tudo.
Puxa, eu estava encobrindo o conselho de Deus, eu pensava que era eu. Agora eu entendo que Deus estava tratando de mim. Certamente falei do que não entendia. Amém, amados? Eu não entendia nada. Eu falava coisas de mim mesmo, pelo meu próprio eu dizia tudo aquilo. Aí ele diz, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não compreendia. Ele não compreendia porque ele estava sendo tratado daquilo. Aí ele diz, agora é maravilhoso. Eu não poderia entender naquela época, mas agora estou entendendo. Eu estou conhecendo Deus de ouvir, eu estou conhecendo Deus de ver, eu estou conhecendo Deus de intimidade, eu estou conhecendo a grandiosidade desse Deus, a misericórdia, a compaixão que nós vamos falar, deste Deus. Escuta-me, disseste, eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Está falando de Deus, o que Deus fez, falou. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Quem que falou para ele? Abraão. Aqui está a prova. Abraão falou para ele. Já que Abraão era o seu contemporâneo, ele conheceu. Então ele tinha ouvido a respeito de Deus. E com certeza, aquela maneira de caminhar de Jó, porque ele tinha ouvido e visto em Abraão. Mas Deus não tinha tratado de tudo com ele. Com ouvidos eu ouvi dizer, mas agora te veem os meus olhos. Ele está dizendo, agora é diferente. Agora sim. Agora, Deus, eu te reconheço como Todo-Poderoso, como amigo, como íntimo. Agora sim. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Sabe por que ele diz isso? Porque ele ainda estava no pó e na cinza. Eu estou no pó, eu me arrependo aqui, eu me quebranto aqui. Porque quando ele diz arrependo, ele estava quebrantado, uma coisa que ele não era. Agora eu estou quebrantado, agora sim eu me abomino aqui no pó e na cinza, por tudo aquilo que eu era, aquela porcaria que ele disse que eu era. Agora é diferente, agora estou quebrantado, eu estou arrependido. Aí Deus ainda vem para ele falar o seguinte, ora por aqueles seus amigos. Ele fala para eles ainda, olha, porque não falaste o bem de mim ao meu servo Jó. Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Está dizendo, Jó falou bem de mim, mas vocês não. E aí Jó que fez o holocausto sacrifício pelos amigos, senão Deus ia acabar com a raça deles, amados. Olha a misericórdia, a compaixão de Deus. Fez Jó fazer isso. E Jó fez. E Deus não havia lhe restituído nada ainda, hein? Pera. No versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Olha, Jó, ainda vou te dar mais uma provinha aí. Ora por eles. Porque eu sei que eles vieram te provocar. Eu sei de tudo. Eu sei de tudo que eles lhe falaram. Então faz o sacrifício por ele e ora por eles. Interceda por eles. Interceda. Eu sei que eles te perseguiram, por isso que fala a palavra para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Amém? Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e deu ao Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. Aqui que ele começou a fazer. Ele orava pelos caras. Agora uma coisa, ele tinha honra, uma certa honra. Mas olha a honra que ele recebeu. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que antes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Eu já falei uma vez o que isso significa. Anel significa governo. Honra e governo. Porque todo aquele que está governando, Deus está lhe honrando. Deus está lhe dando honra para governar. Então é o seguinte, eles foram lá dizer assim, Jó, governa sobre nós. É isso que eles estavam fazendo. Jó,
eu ponho um anel. Governa sobre a minha vida. E veio outra família. Governa sobre a minha vida. E veio outro amigo. Governa sobre a minha vida, sobre a minha família. E vieram os outros e outros parentes, familiares e todos aqueles que o conheceram antes. Governa sobre a minha vida. E com certeza Jó governou sobre a vida deles. E ali foi uma tremenda honra que Deus estava operando na vida dele. E o que aconteceu? E aí Deus restituiu. Aí vocês sabem que está dito aqui. E os filhos que ele deu a Jó foram muito mais formosos do que aqueles que ele havia tido. E uma coisa, não foi fraco o negócio. Deus deu mais 140 anos de vida para ele. Imagina, se ele já tinha lá no começo 7 filhos, como aqui Deus restituiu, 7 filhos e 3 filhas, ele não tinha 20 anos, hein? Desculpa, ele não tinha 20 anos. No mínimo ele tinha uns 50 anos. Ele já tinha 10 filhos. Está entendendo? E os filhos já eram grandes, porque faziam festas todas as semanas. Então, se ele tinha uns 50 anos, quando Deus foi tratar dele, e depois de tudo, lhe deu ainda mais 140 anos, no mínimo, Jó viveu 190 anos de idade. Naquele tempo, Deus tinha diminuído o tempo de vida para 120 anos. Quando se deu o dilúvio, Deus diminuiu e colocou lá a média 120 anos. Abraão viveu 175. Jó, então, viveu até muito mais do que Abraão. No mínimo, 190 anos. Deus é fiel? Não. Deus é poderoso ou não? Agora, uma das coisas que mais Deus queria fazer na vida dele era fazer com que Jó fosse compassivo e misericordioso. Compassivo a pessoa é quando ela é quebrantada de coração, porque aquele que não é quebrantado, ele não é compassivo com as pessoas. Ele não é misericordioso. Aquele que não usar de misericórdia, não vai ter misericórdia. Mas aquele que for misericordioso, vai ser isso aqui, ó, que Jesus fala em Mateus, aliás, em Lucas, capítulo 6. Olha a tua linhagem, você vai ver aqui agora. Versículo 36. Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Você parou para pensar nisso? Não é impossível ser como Jesus. Todo o trabalhar de Deus é para você ser parecido com Cristo. Ter a formação de Cristo em você. Ser feitura de Cristo. Todo o trabalhar de Deus é para isso aqui, ó. Para você, de fato, ser imagem e semelhança de Deus. Porque se Jesus falou isso, porque isso não é uma coisa que é impossível, nada disso. Jesus fala, sede misericordioso, assim como o Pai é misericordioso. Assim como é o Pai. Pastor, que é isso? Para isso nós somos chamados. Para isso nós somos chamados. É esse o trabalhar de Deus. Essa é a linhagem espiritual. É a linhagem do Espírito. Você pode ter certeza. Quanto mais você for compassivo e misericordioso, mais você vai ser abençoado por Deus. Mais Deus vai te dar o que você precisa. Mais Deus vai suprir as suas necessidades. Mais Deus vai ser contigo. Mais unção, mais intimidade, mais você vai ouvir a voz de Deus, mais sensibilidade você vai ter a voz do Espírito, e mais você vai saber o que Deus quer que você faça. Amém, amado? Você pode dar um aplauso a Jesus? Porque lá naquele último grau que estava Jó, quando ele começa a orar por aqueles seus muito amigos, Deus fala assim, agora sim está na hora. Agora.
E diz que quando ele estava orando, Deus começa a mudar. Quando? No momento que ele estava. Naquele período de oração, não sei quanto tempo foi, se foi um dia, 2, ou se foram algumas horas, mas foi naquele período que ele estava orando, Deus falou assim, agora sim, eu vou começar a restituir. Uau! Uau, Deus muitas vezes quer fazer neste momento. Que Deus, no entendimento de Deus, esse foi o último estágio. Ó, Jó, agora você está me conhecendo, mas lhe falta uma coisa. Tá? Eu vou fazer coisas aí que você não sabe, mas lhe falta uma coisinha. Deus vai fazer coisas que você não imagina. Pode começar a receber isso, em nome de Jesus. Pode começar a permitir o Espírito Santo falar, tocar, fazer a obra que ele precisa fazer, amados. Porque se ele levanta aqui, todos que estão aqui hoje ouvindo, como um povo cheio de compaixão e misericórdia, Deus muda a história de Santana, de Barueri, Deus muda a história das cidades circunvizinhas, você pode ter certeza disso. Agora, vamos terminar nossa história. Amém, amados? Quem assistiu o filme que eu recomendei? Assistiu? Quem mais assistiu aqui? O Leandro, a Tati assistiu. Quem mais? Eu vi, mas não sei quem levanta a mão. Ah, mas qual filme estão perguntando? Eu falei domingo, somos todos iguais. Acho que agora só dá para pegar lá no YouTube, né? Tem um site lá, né? Foi um site que você descobriu. Na net. E era dublado ou não? Dublado. O único ruim você assistir agora pela net é que você vai ver dublado e foge algumas coisas. Mas tudo bem. Mesmo dublado, vocês foram tocados ou não? Muito. Porque é impressionante o que Deus ensina ali. Então assista. Não vou falar nada, porque senão eu acabo contando o filme. Amém, amados? Mas é naquele ponto, a misericórdia. Deus tratou lá até que acontecesse algo que Deus queria. E aquilo mudou a história de milhares e milhares de pessoas no mundo. Olha, uma vida que você a conduza pela compaixão de Deus, essa pessoa pode mudar a história de milhares e até de milhões. Como Deus usou Billy Graham, que mudou a história de milhões e milhões de pessoas na face da terra. Vocês sabem do que eu estou falando. Fecha os teus olhos.